Certo, agora que a gente falou um pouquinho sobre as APCs e o MHC, vamos finalmente falar da resposta imune mediada por células, focando em linfócitos TCD4. A ativação dos linfócitos TCD4, elas vão ter três fases, que é o reconhecimento do antígeno com a ajuda da APC, a ativação do linfócito, que vai envolver tanto a proliferação quanto a diferenciação, e a função efetora do linfócito ativado. Nesse vídeo, a gente vai focar nas primeiras duas fases, tudo bem? Reconhecimento do antígeno e ativação do linfócito. Eu vou tentar fazer com vocês um desenho de como é que ocorre essa ativação, de uma maneira que me foi ensinada e que eu sempre achei melhor de ser explicado. Certo, pessoal. Vamos começar aqui o nosso desenho de ativação do linfócito TCD4. Primeiro, a gente vai ter a célula dendrítica, né? A célula dendrítica, ela vai ter processado o antígeno por meio do MHC de classe 2 e vai apresentar esse antígeno para o linfócito TCD4. No nosso desenho, o MHC de classe 2 vai ser isso aqui rosa, certo? E o antígeno vai ser esse preto aqui, certo? Eles vão estar apresentando esse antígeno para o linfócito TCD4, que no nosso caso vai ser essa célula azul. O linfócito TCD4 vai reconhecer esse antígeno por meio do TCR, que é o receptor de linfócito T. O nosso TCR, ele vai ser vermelho. Então, o que a gente tem? A gente tem célula dendrítica apresentando antígeno por meio do MHC de classe 2 para o linfócito TCD4, que está reconhecendo esse antígeno pelo TCR. Para que essa ligação fique melhor e seja mais efetiva, o TCD4 vai apresentar um correceptor. Esse correceptor, a gente vai colocar ele de azul claro. O correceptor, ele vai se chamar CD4, igual o nome TCD4. Por meio dessas ligações, vai ocorrer o primeiro sinal. Ocorrendo o primeiro sinal, esse linfócito vai começar a entrar num estado responsivo. Mas para que esse estado se mantenha, ele vai precisar do segundo sinal. E o que é esse segundo sinal? O segundo sinal vai ser a ligação do B7 com o CD28. Então, o que é esse B7? O B7 está saindo da célula dendrítica, é isso que está aqui de verde, certo? E ele vai estar se ligando ao CD28 que está no linfócito T, que é isso aqui, roxo. Esse é o segundo sinal. Esse segundo sinal é como se fosse uma coestimulação, ajudando o primeiro sinal a, de fato, ativar o linfócito T. Então, o que a gente vai ter? Primeiro sinal, que vai ser a ligação do MHC de classe 2 mais antígeno, sendo reconhecido pelo TCR e como correceptor o CD4. Esse é o primeiro sinal. E o segundo sinal, que vai ser meio que uma coestimulação, que é o B7, se ligando ao CD28. Esse segundo sinal vai começar a secretar uma citocina que vai ser muito importante. Eu vou botar essa citocina de verde claro. Esse segundo sinal vai fazer com que o próprio linfócito TH1 passe a secretar
a IL-2. O que é a IL-2? A IL-2 é uma citocina que vai ser responsável pela proliferação do linfócito T. Então, agora que esse linfócito T está ativo, por causa do primeiro sinal, vai se proliferar por causa do segundo sinal, ele pode finalmente se diferenciar. E como é que vai ter essa diferenciação? A gente vai ter uma segunda ligação, que vai ser entre o CD40, que está saindo aqui da célula dendrítica, com o CD40L, que vai ser amarelo. Vocês estão vendo aqui? O CD40 de azul se ligando ao CD40L de amarelo. Essa ligação vai intensificar a resposta produzida pelo B7 CD28. E, além disso, essa ligação vai fazer com que a célula dendrítica passe a secretar uma citocina que vai ajudar na diferenciação, que é a IL-12. Gente, perdão pelos desenhos, é porque tá muito difícil aqui de desenhar, certo? Mas vamos lá. Essa IL-12 vai ajudar na diferenciação do linfócito TCD4. Então, esse TCD4, ele estava se proliferando por causa da IL-2. Agora, esses linfócitos que foram originados, a gente vai ter vários linfócitos aqui, certo? Vários linfócitos. Aí agora, com a ação dessa IL-12, esses linfócitos vão se diferenciar em TH1. Então, qual é a sequência que a gente tem aqui? Primeiro sinal, MHC de classe 2 com antígeno se ligando ao TCR com correceptor CD4. Primeiro sinal. Segundo sinal, B7 se ligando a CD28. Esse segundo sinal vai aumentar a expressão de CD40 e vai fazer com que o linfócito TCD4 secrete IL-2, que vai agir nele mesmo, vai ser uma ação autócrina. E a gente vai ter o CD40 com o CD40L intensificando a resposta do segundo sinal, porque o CD40 vai aumentar a expressão de B7 na APC. Então, é como se essa APC conseguisse ativar mais de um linfócito por vez, certo? Essa ligação de CD40 com CD40L vai fazer com que tenha maior expressão de IL-12, e essa IL-12 vai agir nos linfócitos que estão se proliferando por causa da IL-2, fazendo com que eles se diferenciem para TH1. E por último, tá acabando, eu juro. E por último, a gente vai ter... Gente, eu vou ter que repetir cor aqui. A gente vai ter esse TH1 secretando uma outra citocina conhecida como interferon gama. Ela vai ser a principal citocina na atividade que vai ajudar na função do TH1. Mas também esse interferon gama vai agir nos próprios linfócitos, fazendo com que eles também se diferenciem em TH1, certo? Então, as três citocinas importantes, IL-2, que vai ajudar na proliferação, IL-12 e interferon gama, que vão ajudar na diferenciação. Eu sei que parece muito confuso, gente, então eu vou mais uma vez. Eu sei que parece meio chato, mas mais uma vez para a gente fixar, tá bom? Célula dendrítica processou o antígeno por meio do MHC de classe 2. Esse MHC de classe 2, junto com o antígeno, está sendo expresso na membrana da célula dendrítica. Eles dois, esse complexo,
vai ser reconhecido pelo TCR presente na membrana do linfócito TCD4. Essa ligação vai ser melhorada por meio do correceptor CD4, certo? Tem que ter esse correceptor. Esse vai ser o primeiro sinal. A célula TCD4, ela sente que ela está pronta para ser ativada, mas ainda não pode. O que é que falta? Falta o segundo sinal. O segundo sinal vai ser a ligação do B7, que é o de verde, com o CD28. Esse segundo sinal vai fazer com que o linfócito esteja preparado para se proliferar. Como? Vai aumentar vai fazer com que o linfócito secrete IL-2, tendo uma ação autócrina, e vai fazer com que ele aumente a expressão de CD40. O que é o CD40? Essa segunda ligação, essa ligação entre CD40 e CD40L vai ajudar, vai intensificar a resposta do B7 com CD28. Ele não é um terceiro sinal, certo? Ele não é um terceiro sinal. A resposta vai acontecer, quer tenha esse CD40, CD40L. Mas ela só vai intensificar, vai ajudar. Quando eu tenho essa ligação CD40 com CD40L, a célula dendrítica vai começar a secretar IL-12. Essa IL-12 vai agir nos linfócitos que estão se proliferando, fazendo com que eles se diferenciem em TH1. Esse TH1 vai secretar interferon gama, que além de fazer a função dele, que eu vou explicar no próximo vídeo, ele vai auxiliar também na diferenciação para o TH1. Então, aqui a gente vai ter meio que um ciclo, certo? Isso é a ativação do linfócito, certo, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem vir falar comigo sobre isso. Eu sei que é um pouquinho confuso, mas vejam o vídeo, revejam, vai ficar tudo bem, certo? Então, como eu falei, na ativação dos linfócitos, na segunda fase, a gente vai ter sinais. O primeiro sinal vai ser o reconhecimento do antígeno, em que a molécula CD4 vai ser um correceptor, que vai melhorar a capacidade do MHC de classe 2 de se ligar ao TCR, que é o receptor de linfócitos T, que vai estar lá no linfócito TCD4. E a gente vai ter o segundo sinal, que é o B7 na membrana da APC, interagindo com o CD28 no linfócito T. Eles vão agir como coestimuladores dessa ativação. E por último, a gente vai ter o CD40 com o CD40L. Eles vão intensificar o segundo sinal, que é o B7 com o CD28. Como é que eles vão intensificar isso? Vão aumentar a expressão de B7 na APC. Então, é como se uma única APC conseguisse ativar mais de um linfócito por meio dessa intensificação, certo? Aqui, só para a gente rever mais uma vez, reconhecimento do antígeno. Essa APC vai estar em repouso, porque eu não tenho B7. Então, se eu tenho só o primeiro sinal, sem o segundo sinal, essa APC, esse linfócito T não vai ser ativado. Ele vai ficar não responsivo. Agora, se eu tenho uma APC ativada, expressando o B7 na sua membrana, esse B7 vai se ligar ao CD28, vai proporcionar a ativação dos linfócitos T e vai ajudar na diferenciação dos linfócitos T também, secretando IL-12. Esse linfócito T vai sobreviver, vai se proliferar e se diferenciar. Então, um resumo. Quais são as citocinas envolvidas na ativação do linfócito T? IL-2, que vai fazer a expansão clonal, uma expansão de proliferação, não tem nada a ver com diferenciação. A IL-12, que vai estar sendo secretada pela célula dendrítica e que vai ajudar na diferenciação do TH1. A secreção da IL-12 vai aumentar com a interação do CD40 com o CD40L, aqueles dois que intensificam o segundo sinal. E por último, o interferon gama, que vai ser secretado pelo próprio TH1, vai ajudar na diferenciação do TH1.
Essas vão ser as 3 citocinas mais importantes na ativação do TCD4, TH1, certo? Vamos agora seguir para o quarto vídeo.